Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa história assim bem intensa, extraída de um livro. A gente acompanha a Lowen Ashley, sabe? Uma escritora que está numa situação financeira péssima. Isso. E logo de cara, ela presencia um acidente horrível em Nova York. Um caos. E no meio dessa confusão toda, ela literalmente esbarra num cara, o Jeremy Crawford. Parece coisa de filme, né? Mas é um encontro que, nossa, muda tudo. Totalmente. E a coisa fica mais estranha ainda porque eles descobrem que estavam indo para a mesmíssima reunião, no mesmo prédio. Uma coincidência, assim, bem marcante, né? Exato. Prepara o terreno para o que vem depois. E o nosso foco aqui é justamente entender a proposta bem peculiar que a Lowen recebe nessa reunião. E também o clima, né? A atmosfera que ela encontra quando aceita. Isso, uma atmosfera meio sinistra ligada à esposa do Jeremy, a Verity, que era uma autora famosa, mas agora está incapacitada. A Loan tá desesperada, quase sendo despejada mesmo. Aí vem o Jeremy com essa oferta. Quase boa demais para ser verdade, né? Uma grana alta para ela terminar a série de livros da Verity. Uma oportunidade e tanto, mas com um porém, né? Uma condição bem específica. Sim, a condição chave. Ela tem que se mudar para a casa deles lá em Vermont, para poder mexer nas coisas da Verity, no escritório, nas anotações e tal. É complicado, né? Resolve a vida financeira, dá uma chance na carreira, mas exige entrar num lugar desconhecido, que já pelo que você falou, parece meio carregado. Exato. E o Jeremy até aceita os termos dela, tipo trabalhar no Anima sem publicidade. O que para Lowen, com a ansiedade social dela, é ótimo. Mesmo assim, a descrição da casa já dá um arrepio, né? Meio sombria, isolada. E essa sensação só piora quando ela chega lá. Ela conhece o Crew, o filho pequeno deles, que às vezes tem um comportamento, esquisito. E a Verity? Como ela a encontra? A Verity tá lá, imóvel na cama. Parece catatônica, sabe? Tem uma enfermeira cuidando dela, mas ela parece totalmente alheia a tudo. Um contraste absurdo com a imagem pública que ela tinha. Nossa! Mas o verdadeiro choque vem quando Lowen vai pro escritório da Verity, né? Assim, ali a coisa descamba. Ela acha um manuscrito escondido, uma autobiografia chamada So Be It. E o que está escrito ali muda completamente a perspectiva. O que ela descobre de tão grave? Olha, revela uma Verity que ninguém conhecia. Nada da esposa e mãe perfeita. É uma mulher bem calculista, com uma obsessão pelo Jeremy, que chega a ser doentia e muito ressentiva. Ressentida com o quê, exatamente? Ela conta como o relacionamento começou, cheio de mentiras dos dois lados, sabe? Sobre quem eles realmente eram. E mostra uma insegurança brutal como escritora. Tipo, ela precisava da validação dele pra tudo. Pesado. E piora, imagino. Muito. Ela fala das filhas gêmeas, a Harper e a Chastain, com um ciúme assustador. Mesmo antes delas nascerem, via as meninas como rivais pelo amor do Jeremy. Meu Deus. E tem partes no manuscrito que são, assim, perturbadoras de verdade. Ela descreve uma tentativa de aborto caseiro com um cabide, o que levanta uma suspeita sobre uma cicatriz que a Chastain tinha de nascença. Que horror. E as mortes das filhas? A frieza com que ela narra a morte da Chastain já é de gelar a espinha, mas a morte da Harper, no lago. Nossa, no manuscrito está como um acidente, mas os pensamentos que a Verity descreve ter tido na hora, Deixam dúvida. muita dúvida. São pensamentos tão sinistros que a linha entre acidente e algo intencional fica muito, muito tênue. A forma como ela descreve procurar ou talvez não procurar a Harper na água é terrível. Imagina o impacto disso na Lowen. Ler tudo isso. Total. O medo e a desconfiança em relação a Verity disparam, né? Mas ao mesmo tempo ela acaba se aproximando do Jeremy. Rola uma tensão ali.
Eles compartilham algumas coisas, fragilidades. E acaba rolando um beijo, né? A gente também descobre umas coisas do passado da Lowen, sonambulismo, uma cicatriz na mão, o que também adiciona umas camadas nela. Sim, e o clima na casa fica cada vez mais tenso, quase insuportável. Uns incidentes pequenos, sabe? O Crew falando que a mãe conversa com ele. Mesmo ela estando naquele estado. Exato. Ou uma vez que a Verity parece trancar a Lowen e o Jeremy no quarto dela, tudo isso vai alimentando a suspeita da Lowen. Será que a Verity tá fingindo? E o manuscrito termina de um jeito bem sinistro também, né? Sim. Termina com a frase: "Vou simplesmente atirar meu carro contra uma árvore." Fim. Bem abrupto e assustador. E aí vem o confronto final, imagino. Vem. A Lowen, já convencida de que a Verity é perigosa, principalmente depois de terminar o manuscrito, decide mostrar trechos para o Jeremy. A parte sobre a morte da Harper é devastadora para ele. A reação dele deve ter sido intensa. Demais. A situação escala muito rápido e, bem, acaba com a morte da Verity, com o Jeremy e a Lowen ali, envolvidos. O livro dá a entender que o Jeremy agiu por acreditar que a Verity matou a Harper, e era uma ameaça real. Parece o fim da história, mas ainda tem uma reviravolta, certo? Tem a reviravolta final. Meses depois, a Lowen, que agora está grávida do Jeremy, acha uma carta, Escondida? escrita pela Verity. Uma carta. O que dizia? Basicamente, vira tudo de ponta cabeça. A Verity afirma na carta que aquela autobiografia era ficção, tipo um exercício de escrita terapêutico para ela lidar com a dor da morte acidental da Harper. Nossa, então, segundo a carta, o manuscrito era mentira? Exato. E mais, ela diz que foi o Jeremy quem tentou matá-la no acidente de carro, depois que ele leu o manuscrito e acreditou naquilo tudo. E que ela começou a fingir o estado catatônico por medo dele. Que situação para Lowen. Uma versão contradiz completamente a outra. Um dilema terrível. E a decisão dela é impactante. Ela destrói a carta. Destrói. Sim. Ela escolhe ficar com a verdade do manuscrito. A versão que justifica o que ela e o Jeremy fizeram. A versão que pinta a Verity como a vilã. Ela elimina a outra possibilidade. Uau, isso deixa tudo numa ambiguidade muito grande, né? A Lowen ajudou a calar uma vítima inocente ou ela ajudou a parar uma assassina? Quem manipulou quem, no fim das contas? Fica sem certeza no ar. A linha fica borrada. Fica mesmo. E fica a reflexão, né? O poder que uma narrativa tem, seja ela um manuscrito assustador ou uma carta desesperada, é impressionante. Verdade. Até onde a gente vai para acreditar na versão que nos convém mais? Aquela que justifica nossos atos, mesmo que signifique ignorar a outra verdade possível. A verdade nessa história parece ser tão manipulável quanto a ficção. Curtiu o episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.